Pronto, fechado. Pessoal, então, primeiramente, bem-vindos ao Pacto. Como eu mencionei, eu trabalho na frente de atração de novas empresas e também nessa frente pós-adesão. Então, quais são as contrapartidas e o que acontece após a empresa aderir ao Pacto? A proposta hoje é falar um pouco mais sobre o próprio Pacto Global, então, o que é essa organização, o que não é essa organização também, e depois passar, de fato, para as contrapartidas, para a jornada de sustentabilidade e essas questões. Já vou pular para esse slide para começar a falar sobre o pacto, né? O Pacto Global, então, é uma organização sem fins lucrativos que está diretamente vinculada às Nações Unidas. Então, no ano 2000, o Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU na época, ele cria o Pacto Global como um chamado para o segundo setor contribuir para um pacto global em prol do desenvolvimento sustentável. Então, esse tal Pacto Global que é criado, ele basicamente pega algumas publicações e princípios das Nações Unidas, que são esses que estão aí na tela, e adapta para o setor privado. E aí as empresas que fazem parte do Pacto Global se comprometem voluntariamente a cumprir com esses 10 princípios, nesses 4 eixos de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Então, é assim que o Pacto Global foi criado, é de fato essa agenda das Nações Unidas voltada para o segundo setor. Tá? Então, a época foi e ainda é uma grande inovação no sentido de, para fazer parte do pacto, a organização precisa que o mais alto executivo ou executiva se comprometa voluntariamente a esses princípios. Então, hoje a gente vê que isso é menos difícil de acontecer, porque a gente está passando de uma era de um capitalismo só voltado para acionistas para um capitalismo voltado mais para outras partes interessadas, que a gente chama de stakeholders. Então, o pacto ele não pode ser dito como uma certificação e nem um selo, tá? Ele é uma organização de compromissos voluntários. E aí a empresa que se compromete voluntariamente a esses 10 princípios pode fazer parte do Pacto Global. E nesse sentido, o nosso modelo de trabalho aqui no Pacto é a agenda dos ODS. Então, os ODS são a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi criada em 2015. Então, as Nações Unidas, junto com os países signatários e membros das Nações Unidas, criaram essa agenda dos ODS, que compreende 17 grandes objetivos que estão aí na tela, com 169 submetas e cerca de 220 indicadores para que a gente possa cumprir com uma sociedade mais inclusiva e mais sustentável até 2030. Então, essa é a grande proposta e essa é a nossa ferramenta de trabalho aqui no Pacto. Lembrando sempre que, quando a gente fala dessa agenda dos ODS, para o setor empresarial, a gente nunca pode dizer que, ou muito difícil dizer, que uma empresa se compromete aos 17 ODS. Por quê? Às vezes, eu sou uma consultoria de contabilidade, e aí eu vou dizer que eu estou comprometida com o ODS 11, de cidades sustentáveis. Então, não tem tanto sentido com o modelo de negócio e cooperação dessa consultoria, certo? Então, é sempre importante que a empresa compreenda aqueles ODS que são mais prioritários no seu modelo de negócio, a sua operação. E mais importante de tudo isso é compreender, como eu mencionei, a gente tem esses 17 objetivos e são 169 submetas. Então, com quais submetas a sua organização consegue se comprometer? Pensando numa empresa ou qualquer outro tipo de organização. É sempre importante ter esse tipo de know-how interno para que a gente não diga que está comprometido com 17 ODS, faça a minha operação no dia a dia de uma maneira como eu sempre fiz e, de fato, não tenha um indicador ou indicadores socioambientais para olhar como, na prática, eu estou contribuindo com essa agenda, com essa proposta. Então, aqui no Pacto, tudo que a gente faz é olhando essas submetas, é olhando de uma maneira prática como que, principalmente, o setor privado pode contribuir com essa agenda, tá? Então, esse é o ponto principal. E, por fim, sobre o Pacto, a gente é uma rede no Brasil de 1.400 integrantes já, na verdade. Então, a gente tem cerca de 1.100 empresas e 300 organizações não empresariais. E no mundo, a gente tem hoje já mais de 19 mil organizações que fazem parte do Pacto Global. Então, aqui é uma rede que vocês têm total possibilidade de interação com outros membros, tem total possibilidade de conexão e networking com outras organizações que fazem parte. Então, usem e abusem aqui da rede. Então, a gente está sempre à disposição de vocês para criar esse tipo de conexão. E quando a gente fala do papel do Pacto Global, essa é uma pesquisa feita anualmente
pela Accenture, em conjunto com os CEOs das organizações que fazem parte do Pacto Global, com algumas perguntas espontâneas sobre a percepção de como que eles entendem o papel do Pacto Global no avanço da jornada de sustentabilidade deles. Aqui tem alguns números, eu não vou ficar aprofundando, porque isso vocês podem depois ver na apresentação. E sobre o Pacto no Brasil, hoje, no Brasil, a gente é a terceira maior rede dos pactos globais no mundo, atrás da Espanha e da França. Mas um ponto importante é que o pacto no Brasil é o mais bem estruturado em questões de governança, sustentabilidade financeira, operações, equipe. É o pacto que, de fato, tem mais maturidade para entregar essa agenda para as suas organizações. Então, entendam que essa é a rede na qual vocês estão se engajando agora. O pacto é a maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do Brasil. Então, saibam que é nessa rede que vocês estão começando a fazer parte agora. Aí, gente, eu queria saber se tem alguma dúvida, alguma questão que vocês possam colocar no chat antes de eu entrar em mais detalhes sobre o dia a dia do pacto. Ô, Luiz, a pergunta que você fez, né, obter os contatos das demais empresas do pacto. A gente não pode compartilhar a lista de contatos por questões de confidencialidade. Porém, no nosso site, tem todas as empresas que fazem parte, todas as organizações também. Então, você pode entrar lá, ver alguma que você queira se conectar, aí eu faço contato com essa organização para perguntar se eu posso compartilhar algum tipo de contato. Caso seja uma organização que faça parte de um mesmo grupo de trabalho que você está fazendo, de um mesmo projeto, e você já tem um contato com ela, aí você pode perguntar pelo contato, obviamente, mas se não, aí a gente precisa fazer essa ponte entre vocês. Perfeito, pessoal. Então, se não tem nenhuma dúvida, eu vou avançando. Sobre o trabalho do pacto, é sempre importante destacar que a proposta do Pacto Global e algumas provocações que vêm sendo feitas ao longo dos últimos 2, 3 anos é como, de fato, o Pacto Global pode, de uma maneira mais prática, apoiar a jornada em sustentabilidade das empresas que fazem parte aqui da rede. Isso é muito importante, porque para o Pacto é mais importante eu ter uma empresa signatária e que eu possa efetivamente apoiar a jornada dela em sustentabilidade do que eu ter 1 milhão de signatários e não fazer nada por eles. Claro que o Pacto não é uma consultoria, gente. Então, lembrando que é isso, é uma rede de 1.400 membros. Então, a gente não consegue endereçar as individualidades muito específicas de cada empresa. Então, se é um assunto muito específico para ela, é importante que ela entenda se existe algum estudo, publicação, ou alguma consultoria especializada para apoiar algum tema mais específico. Porém, os temas mais amplos envolvendo aquela agenda dos ODS, essa expertise do Pacto é isso, com isso que vocês podem contar com a gente. Todo esse ponto, a gente desenvolveu essa proposta de jornada em sustentabilidade que é dividida em 3 pilares. Então, a gente tem o pilar da esquerda, que é o aceleração em ODS. Então, a gente vai ter para o próximo ano uma jornada em ODS de 2 meses para organizações que são iniciantes no tema e precisam compreender inicialmente o que significa essa agenda, e uma jornada intermediária para aquelas empresas que já sabem o que é agenda e vão basicamente entender mais sobre os principais indicadores, relatórios de sustentabilidade, etc. Para além disso, o Pacto tem uma série de publicações, treinamentos e cursos abertos, enfim, sobre o DS. Então, a gente tem muita coisa sobre o DS, depois por e-mail eu vou mandar para vocês uma pasta compilada com diversos materiais que vocês podem usufruir e entender como utilizar da melhor maneira possível no dia a dia de vocês. E aí, sempre qualquer dúvida sobre isso, eu estou à disposição. Então, o propósito aqui é ou trazer uma introdução sobre o que é essa temática de ODS ou aprofundar para as empresas que já são mais intermediárias, depois passar para a liderança dos nossos movimentos, participar das iniciativas de impacto. O que significa isso? Hoje, no Pacto, a gente tem uma série de grupos de trabalho, que a gente chama de plataformas de ação, que vão trabalhar alguns temas específicos e que eu já vou aprofundar sobre isso, tá? Essas plataformas, elas vão trabalhar cases, palestras,
novidades sobre cada um dos temas que a gente tem de trabalho aqui do Pacto. Além disso, elas também vão ter projetos e conexão entre os membros, algumas frentes de troca entre os membros, tá? E aí depois eu vou explicar o dia a dia delas, mas são as principais contrapartidas que a gente tem hoje no Pacto. Para além disso, a gente tem uma série de cursos e programas de aceleração, que depois eu vou aprofundar. Esses programas de aceleração são exclusivos para empresas, projetos que vocês vão poder participar, e o nosso livro de projetos vai estar na pasta do Pacto Global que eu vou compartilhar com vocês. Então, pode ser tanto um apoio técnico ou financeiro também, se a empresa tiver interesse. Ela pode também se engajar em diferentes campanhas de comunicação e também em alguns eventos, que depois eu vou aprofundar. E aí, por fim, a proposta é que essa empresa ela possa evoluir das suas práticas até o ponto que ela participe de iniciativas aqui do Pacto para dar visibilidade a esses compromissos públicos por parte da empresa. O que significa isso? A empresa, ela vai poder fazer parte, dependendo do porte dela, numa iniciativa chamada Observatório ODS, e que vai ser lançada, na verdade, em fevereiro do próximo ano. Então, o Observatório, basicamente, ele vai ser um site que a gente vai ter, onde ele vai compilar os principais indicadores e contrapartidas e indicadores, de fato, que aquela empresa está dando, está contribuindo para alguns ODS mais específicos, tá? Então, por exemplo, um dos ODS mais importantes de trabalho aqui para a gente é o 5, na submeta 5.5, que fala de gênero em cargos de alta liderança. Então, o que eu quero saber é quantos cargos em alta liderança foram criados para profissionais que se identificam como mulheres. É isso que eu quero saber, além de outros, claro. Então, a empresa que entende o que é essa temática dos ODS e as submetas mais importantes, participa de vários processos internamente e vai avançando nessas práticas, ela pode começar a fazer parte desse observatório ODS. Então, lá vai ter, por exemplo, o logo da empresa, esses indicadores. Então, eu criei no último ano 10 cargos em alta liderança para mulheres. E aí, imagine várias empresas de médio porte, grande porte, colocando nessa plataforma esses indicadores, ou tendo base pública para a gente buscar esses indicadores, a gente poder dizer que o setor privado, ou parte do setor privado, está gerando centenas de cargos para mulheres em alta liderança. E isso faz parte de uma sociedade mais sustentável. Então, esse é um exemplo. E aí, através disso, a gente vai trazer reconhecimento para essas organizações. E é claro que, dependendo do nível de engajamento dela com o Pacto, a gente pode convidá-la para alguma fala em algum evento, se fizer sentido, e assim por diante. Aí, deixa eu olhar o chat para ver se tem alguma dúvida, gente. Aqui, Luiz, então, isso é o que eu comentei, né, na sua dúvida, e acho que é uma dúvida que vale para todo mundo, né? Que você tem, por exemplo, trabalhos específicos na área de hidrelétrica, eólica e solar, né? Então, vocês têm desafios em meio ambiente, assim como outras empresas vão ter desafios específicos. Um ponto importante é que, por exemplo, se é um desafio muito específico com legislação ambiental, por exemplo, dando um chute aqui, talvez a gente não tenha nenhum trabalho específico com legislação ambiental e talvez uma consultoria especializada seja mais indicado. O que acontece é que a gente tem hoje um grupo de clima, de energia e clima aqui dentro do Pacto, que lá tem várias organizações que estão trabalhando principalmente com desafios em clima e alguns desafios ambientais, e pode ser que lá dentro tenham organizações com as quais você possa se conectar para que elas possam também depois conectar com outra organização para ajudar você nesse desafio. Então, como eu mencionei, não necessariamente o Pacto exclusivamente vai ter um trabalho específico voltado a uma necessidade muito específica daquela organização. Lembrando que são 1.400 membros. Então, essa é a proposta. Mas, por exemplo, trabalhando nesse tema, o que a gente propõe é que a empresa que entre no grupo de clima, ela possa compreender como contribuir de maneira mais efetiva para o DS13 de mudanças climáticas. Então, será que nessa operação existem contribuições para o DS13 ou não? Então, essa é a nossa proposta de trabalho também. Então, quando eu falo dessa jornada em sustentabilidade, aqui tem 2 slides, tá, gente? Um para empresas e o próximo é para não empresariais. Então, é isso. A gente tem esse boas-vindas, tem esse manual de integração. Para o próximo ano, a gente vai compreender se essa empresa está no nível iniciante ou intermediário nessa maturidade no ODS. Ela participa dessa jornada para ampliar a sua maturidade
e tem uma série de lista de cursos que ela vai ter à disposição. Para empresas, a gente vai ter no próximo ano acesso, a partir de janeiro e fevereiro, o Academy do Pacto Global. Então, a partir de fevereiro do próximo ano, todas as empresas aqui vão ter acesso à Academia Online do Pacto Global com vários cursos em sustentabilidade. Aí, a partir do segundo mês, entendendo essas propostas, ela começa a fazer parte, como eu mencionei, das plataformas de ação, dos projetos, cursos e assim por diante. E uma vez a cada 12 meses, ela precisa enviar o que a gente chama de comunicação de progresso, que basicamente é o reporte do avanço dela nos temas de sustentabilidade. E que a gente tem um modelo para isso, ou a empresa pode usar o seu relatório de sustentabilidade, caso ela não tenha nenhum. Mas se ela tiver um relatório, ela pode usar o seu próprio relatório de sustentabilidade como comprovante de progresso. E aí, para as não empresariais, a gente tem uma jornada mais específica, que é depois eu posso aprofundar com as não empresariais que estão aqui no Pacto, porque a gente está mudando essa proposta de valor para elas. E a cada 24 meses, então a cada 2 anos, essa organização envia a comunicação de engajamento, que basicamente é como que ela está engajando seus stakeholders a fazerem parte de iniciativas voltadas à sustentabilidade, ou como que ela está se engajando em iniciativas junto ao Pacto Global. Então, basicamente é isso, pessoal, sobre essa jornada em sustentabilidade. Eu vi que o município de João Pessoa está presente, né? Então, pessoal, essa jornada, né? Então, um grande resumo, né? Recapitulando. Primeiro, a empresa compreende seus temas prioritários de trabalho sob a ótica e ferramental dos ODSs, com essa jornada ODS que a gente vai ter no próximo ano, mas que ela já pode fazer isso utilizando ferramentas que a gente tem, não precisa esperar uma jornada para isso. Ela entende seus temas prioritários, aí ela começa a fazer parte das diferentes frentes aqui do pacto, então, as plataformas de ação, que é o que está nessa tela, os treinamentos, se conectar com outros membros, etc. E aí ela pode cada vez mais se comprometer a esses indicadores ambiciosos ligados à agenda dos ODS. E aí, quando a gente fala das plataformas de ação, que é uma das principais contrapartidas aqui do pacto, eu estou falando desses diferentes grupos aqui, tá? Então, direitos humanos, anticorrupção, comunicação e engajamento, água, clima e água. Saúde mental é um movimento à parte do pacto, então ele não entra como plataforma de ação aqui, tá, gente? Então, quando a gente fala das plataformas de ação, eu estou falando que aqui é um ponto bem importante, tá, gente? Pode gerar algumas dúvidas, então, prestar bastante atenção. Aqui, as empresas que são PMEs, ou seja, as que têm menos de 250 funcionários, e aquelas que são não empresariais podem se inscrever em até 2 plataformas, tá? As grandes empresas signatárias podem se inscrever em até uma plataforma, lembrando que aqui grande empresa é aquela que tem mais de 250 funcionários. E tanto as PMEs quanto as grandes empresas participantes podem se inscrever em até 4 plataformas, tá? Então, lembrando, menos de 250 funcionários, signatária, 2 plataformas, e não empresariais, 2 plataformas. Grandes empresas que têm mais de 250 funcionários, signatárias, uma plataforma, e PMEs e empresas participantes, 4 plataformas. E se vocês estão com dúvida com relação a qual que é o engajamento de vocês, depois me escrevam no chat também. Então, direitos humanos, anticorrupção, comunicação e engajamento, água, clima e agro. Esses são os grupos hoje que a gente tem aqui no Pacto. E qual que é a proposta de cada um deles? Como eu mencionei anteriormente. A proposta é que eles possam trazer para os membros que fazem parte desses grupos palestras, cases, conteúdo de fronteira ligado a direitos humanos e aos outros temas, e que a gerência que toca esses grupos, que faz a coordenação desses grupos, possa trazer também projetos, atualização dos projetos existentes e também alguns momentos para troca entre os membros, para se conhecerem, para compartilharem desafios e oportunidades. Lembrando que as interações entre esses grupos, né, essas reuniões acontecem uma vez a cada 3 meses. Então, uma vez a cada 3 meses, as organizações se reúnem. Então, basicamente, a gente tem entre 40 e 70 participantes por reunião. Por isso que a gente não consegue endereçar de maneira individual as necessidades específicas de cada organização, tá? Isso é bem importante de ser dito. Porém, a proposta é que, se a sua empresa ela tem como tema prioritário o clima,
fazer parte da plataforma do clima é estar em contato com diversas PMEs, grandes empresas e outras organizações que também estão avançando nessa jornada. Direitos humanos vai tratar tudo que envolve direitos humanos, diversidade, salário digno e outros temas ligados a essa agenda. Então, estar nesse grupo é se conectar diretamente a essas diferentes organizações enfim, e as diferentes especialistas que trabalham com esses temas. Então, essa é a grande proposta de valor dentro de cada uma das plataformas. Lembrando que para o próximo ano, a gente vai ter uma mudança na proposta de valor delas. Então, a gente espera que, a partir de março do ano que vem, a gente possa implementar os chamados objetivos de participação em cada uma dessas plataformas. Então, se você está, por exemplo, em anticorrupção, a gente vai passar um formulário para você depois, para entender se você é uma empresa iniciante, intermediária ou avançada. Se você é iniciante, a gente vai propor algumas entregáveis para você mesmo, como organização. Se você é intermediária, outras entregáveis. Se você é avançada, entregáveis mais ambiciosas, para que justamente essas entregáveis possam, no final do dia, contribuir com tudo que tem a ver com as submetas de alguns ODS. Então, por exemplo, a gente já tem pré-definido as principais metas que a gente quer para as organizações na plataforma de anticorrupção para contribuírem com o ODS 16, para instituições eficazes. E o mesmo a gente está fazendo para as outras plataformas, tá? Então, fazer parte aqui do pacto é, de novo, estar em contato com especialistas e outras organizações e empresas que também estão endereçando sua jornada nessas temáticas diferentes. Então, são grupos muito robustos, grupos muito qualificados e bem uma senioridade elevada até certo ponto, para que vocês possam usufruir e trazer isso para a jornada de sustentabilidade de vocês, tá? Então, essa é a grande proposta. Lembrando também que, para se inscrever, né, nessas plataformas, vocês podem indicar até 3 profissionais por plataforma. Então, vocês devem mandar um e-mail para mim, colocando quais são as plataformas que vocês têm interesse ou a plataforma de interesse, com os 3 profissionais indicados, o e-mail deles de contato e também o cargo/função dessas pessoas, tá? Então, basicamente é isso sobre as plataformas. E aí cada uma delas vai ter uma agenda bem específica. Na pasta de boas-vindas que eu mandar para vocês, vai ter um PDF de apresentação para cada uma delas. E aí vocês vão poder ver os principais projetos, as contrapartidas, né, a proposta, realmente a proposta de valor de cada uma delas também. Vi que o chat está com algumas perguntas. Aí, Luiz, meio ambiente é a plataforma de clima, sim. Luiz, você perguntou comunicar e engajar referente ao quê? A proposta dessa plataforma, ela era trazer à tona os desafios de se comunicar sustentabilidade e ODS, tanto para stakeholders internos e externos da empresa. Então, a proposta era isso, juntar profissionais de comunicação para que eles possam trazer desafios, oportunidades, cases de boas práticas, de como, de fato, comunicar ODS, sustentabilidade para seus públicos de interesse. Mas é uma plataforma que ela está em readequação. Então, hoje ela está trabalhando com alguns projetos muito específicos, assim, que são voltados a doações e outras contrapartidas, que não tanto comunicação, tá? Então, a gente está reformulando ela para o próximo ano também. Mas ela é referente a isso, tá? Tratar dos desafios de comunicação de ODS e sustentabilidade para stakeholders da empresa. Aí a Anitta perguntou até quando as organizações devem fazer indicação. Quando vocês quiserem, Anitta, porque isso não é uma contrapartida obrigatória. Se vocês quiserem entrar no pacto e não participarem de nada, podem também. Não é obrigatório. Então, por isso vocês podem fazer essa indicação quando vocês quiserem, tá? Lembrando que no nosso site, na parte da agenda, esse mês a gente vai estar atualizando a agenda anual, então, com esses encontros anuais das plataformas. Sobre os treinamentos, né? A gente tem aqui no Pacto diferentes tipos de treinamentos. Então, para o próximo ano, a gente vai ter uma agenda aberta, gratuita para todos os membros do Pacto, voltada ao DS e ASG. A gente vai trazer alguns especialistas para trocarem experiências, informações sobre essas temáticas. Então, é um encontro de 2 horas que a gente vai fazer. A gente tem alguns treinamentos, né? Então, são 3 tipos de treinamentos que a gente tem, né? Os workshops de 8 horas, de 4 a 8 horas,
Aqui tem alguns temas, tem, por exemplo, de racismo institucional também. A gente tem treinamentos em company, e aí são exclusivos para a empresa, os colaboradores da empresa. Aí eu passo para vocês também o portfólio, isso vai estar na pasta. E a gente também tem os treinamentos, que são os programas de aceleração, que aqui eles têm duração de 6 meses, tá? O do de ODS, o NetZero e os de diversidade, eles têm duração de 6 meses. São programas que têm um custo de participação mais elevado, tá? Só para que vocês entendam, aqui a contribuição média para 8 horas de curso é cerca de R$ 500. Para os que são em company, tem um custo mais elevado. Aí essas informações vão estar no portfólio, porque varia muito conforme o tema e duração do curso. E aqui os programas de aceleração, o de ODS, o de clima e os de diversidade, tem um investimento médio de R$ 25.000. Então, eu só recomendo a participação em algum desses daqui se a empresa ela já começa a trabalhar com esse tema e ela vê que é importante ter um aprofundamento, tá? Porque aqui a gente participa junto com 15 empresas, mais ou menos, a gente consegue dar um aprofundamento para as necessidades individuais de cada uma delas. E a gente também tem consultores especialistas que tocam o curso junto com a gente. Então, por exemplo, o NetZero, que é o de clima, a gente tem os consultores do GVSS trabalhando com a gente. O de gênero, a gente tem, por exemplo, a ONU Mulheres trabalhando junto com o Pacto. Então, aqui tem até consultores especialistas, né? O do Ambição tem a Accenture e a Falcone. Então, tem vários especialistas trabalhando em conjunto com a gente. Então, se você quer, primeiro, ter um aprofundamento inicial, esses workshops são perfeitos. Se quer ter uma sensibilização em company, a gente também tem um portfólio para isso. E se vocês querem aprofundar de uma maneira mais técnica esses temas, porque eles são importantes estrategicamente para a organização de vocês, aí tem essas oportunidades. De novo, lembrando que a gente vai ter essas agendas abertas gratuitas e, em alguns momentos, a gente abre algum workshop gratuito também para vocês, tá? Então, então, é dessa forma que ocorre a agenda de treinamentos aqui no Pacto. E tudo vai estar aqui no link de agenda. Aí, Alia, você comentou sobre vocês são uma instituição pública, né? Aí, o município de João Pessoa, vocês estão motivados a observar os ODS como um todo. Tem várias iniciativas, Alia, que monitoram as questões envolvendo o ODS, né? Então, a gente tem os movimentos ODS locais, né? A gente tem a iniciativa do Hub ODS aqui no Pacto, que não está ainda na Paraíba, mas está em Pernambuco, por exemplo. Então, assim, você tem também sites e ferramentas que monitoram o ODS aí em vias públicas, porque o Pacto ele é muito voltado para empresas também, né? Então, e que os municípios, as organizações não empresariais possam apoiar de uma maneira temática, por exemplo, ou engajando o seu meio empresarial também nessa agenda, porque precisa de todo mundo para cumprir com ela, né? A sociedade civil, os governos, as empresas e assim por diante. Mas tem algumas outras iniciativas que fazem esse monitoramento também, mas aí pensando em setor público, em vias públicas também, né? Então, acho importante só trazer esse ponto para não colocar sobre o Pacto Global todas as expectativas envolvendo essa temática de ODS, né? Então, tem várias iniciativas de municípios de ODS, por exemplo, também. Né? Aqui em São Paulo, eles estão fazendo alguns projetos muito bacanas. Enfim, então, tem várias iniciativas acontecendo para além do Pacto Global. Né? O Pacto Global, a proposta é ser o braço que vai descer e contribuir à estratégia de ODS das Nações Unidas para o setor privado. E é claro que envolve também alguma articulação com o setor público, com algumas organizações não empresariais. Então, Inaldo, é bem isso mesmo. Então, é como que esses diferentes atores, né? Então, por exemplo, a FAPESC, que você mencionou, como que os diferentes atores podem contribuir com essa agenda, né? Isso é perfeito que você trouxe aí no chat. Perfeito. Depois eu vou querer saber mais também. Luiz, quem financia as ações do Pacto no Brasil são algumas organizações, né? Então, a gente tem as próprias empresas, que uma vez que elas entram no Pacto, dependendo da faixa de faturamento delas, isso daqui fatura mais, tá? As empresas que faturam meio bilhão de dólares, US$ 1 bilhão ou mais, então, grandes empresas, elas financiam boa parte do Pacto,
elas pagam uma contribuição anual para financiar as atividades, e a sua adesão, né? Então, é importante dizer que uma organização que vai fazer adesão, ela tem que pagar uma contribuição anual, se ela fatura mais de 50 milhões de dólares ou aderiu como participante. Então, isso é uma maneira de financiamento. A gente também tem projetos. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o projeto Transporte Net Zero em Clima. Aí, ou ele pode ter um financiamento pelas próprias empresas ou por edital. A gente tem a área de treinamentos que é financiada, né, pelas empresas ou até não empresariais que se inscrevem em algum tipo de curso desse também. Tem parte que vem de doação também, mas é menor hoje, mas tem uma parte de doação também. Não empresarial, tá? As empresas, elas contribuem pagando essa anuidade. As doações, elas são aí de fundos que a gente tem voltados aí das Nações Unidas a nível internacional. E aí o próprio Pacto Brasil contribui também com alguns pactos globais menores para que eles possam crescer também. Aí, pessoal, avançando por conta do tema, e aí depois eu olho o chat de novo, como eu mencionei, a gente tem aqui a COP, né, a Comunicação de Progresso, que é a contrapartida que as empresas precisam dar para o pacto anualmente. Então, basicamente, um relatório de atividades. Aqui na pasta vai ter mais informações, então, de um modelo de COP, quais são os indicadores, o que a gente espera das empresas, e o COI é a comunicação de engajamento para as não empresariais. O estudo vai ser enviado para vocês. Qualquer dúvida e aprofundamento, podem falar comigo. A gente tem webinars de COP trimestrais também. Então, isso tudo vai estar à disposição de vocês. Sobre comunicação de entrada ao Pacto Global. Aqui tem um kit de comunicação, gente, com todas as informações de entrada no Pacto Global. Nesse kit, a gente tem modelos como esse. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é um PowerPoint, tá? Então, é editável. Então, vocês podem mudar o fundo, né, a cor, a imagem, para ser algo que faça sentido para a realidade de vocês. O que eu peço é que vocês coloquem essa frase aqui, mais ou menos como ela está. Então, a organização de vocês é a mais nova integrante do Pacto Global, etc. e tal. Colocar o logo de vocês e, por exemplo, esse logo do Pacto Global que vai estar nessa pasta de comunicação, diferentes formatos desse logo, tá? Se vocês já têm modelos de comunicação de vocês, podem usar o de vocês, tá? Não precisa usar o do Pacto. O que a gente pede é só para colocar no modelo de vocês essa frase, mais ou menos como ela está, e esse logo do Pacto junto ao logo da empresa. É só o que a gente pede. E aí vocês podem usar a paleta de cor de vocês, toda a identidade visual da organização de vocês. Mas para aquelas organizações que não têm nada de identidade visual, a gente libera esses slides aqui a serem utilizados. Então, isso é para a primeira comunicação, tá, gente? Então, aqui todo mundo faz parte do Pacto Global. Então, todos vocês já podem comunicar essa entrada no Pacto via LinkedIn, via newsletter, via Instagram, ou via qualquer mídia que vocês acharem interessante. Para além disso, o Pacto ele tem um logo chamado WeSupport. Esse logo WeSupport, basicamente, ele está escrito WeSupport aqui embaixo do Pacto Global. E aí, esse logo WeSupport, ele é destinado a empresas que já enviaram um COP, né, uma comunicação de progresso, ou uma comunicação de engajamento, tá? Esse logo é o único logo que pode ser utilizado no site de vocês, numa parte institucional sobre sustentabilidade, para falar que vocês são signatários do pacto. Esse é o logo que vocês podem utilizar numa apresentação institucional, onde vocês vão abordar algo sobre sustentabilidade. Então, vocês só podem usar esse logo para divulgar mais o Pacto Global no site de vocês ou em apresentações, uma vez que vocês já tenham submetido uma comunicação de progresso ou uma comunicação de engajamento. E lembrando que essas comunicações de progresso e engajamento, elas devem ser enviadas em até 12 meses ou em até 24 meses aqui, para engajamento. Só que vocês podem mandar antes. Então, por exemplo, se vocês já têm um relatório de sustentabilidade, já podem mandar hoje no portal, lá no site, para que vocês já tenham liberado a permissão de usar esse logo chamado WeSupport. Isso é muito importante para a gente, porque o pacto ele quer reconhecer, né, com essa marca, aquelas organizações que pelo menos já avançaram minimamente numa agenda de sustentabilidade ou de engajamento. E aí liberar só para elas esse logo do WeSupport. Porque o que a gente não quer aqui é ter uma organização que entra,
Aí, ou ela não se engaja, ou ela não vê valor, e aí passa um ano, ela não envia nenhum relatório e está lá usando o logo do pacto. Então, isso é algo que a gente diz que não pode acontecer. E aqui no FAQ tem todas essas perguntas para as dúvidas gerais sobre comunicação. Eu recapitulando, gente. Entraram no Pacto Global, podem divulgar à vontade, em tudo que vocês quiserem. Agora, colocar o logo do pacto no site, numa apresentação e etc., só pode depois de ter mandado um copy ou um COI, tá? E isso vocês, depois, para fazer o requisito do uso do logo, o requerimento, vocês fazem tudo via portal, via o perfil de vocês no site do pacto. E aí, nessa pasta que eu estou mandando para vocês, tem todo esse passo a passo também. E aí, por fim, gente, o que eu peço, e esse é um ponto muito chave, tão importante quanto todos os outros, é manter os contatos atualizados no site. Então, quando vocês entraram no pacto e submeteram a adesão, vocês receberam um e-mail geral do Pacto Global, confirmando que vocês submeteram a adesão. Aí, lá tem esse link para esse site. E nesse e-mail vocês têm o usuário e a senha. Quando vocês fizerem o login, aí vocês vão na aba Contatos e clicam em Novo Contato. E aí lá adicionem as pessoas que vocês acreditam que devam receber as newsletters do Pacto Global, as comunicações gerais do Pacto Global. Isso é muito importante, porque tem muita empresa que, por exemplo, coloca um e-mail da presidência e às vezes é uma pessoa que não vê tanto os e-mails que chegam via newsletter, etc. E aí a gente vai precisar mandar o copy, e aí a organização se esqueceu disso, a gente não consegue entrar em contato com ela, nem via LinkedIn, nem e-mail institucional, que às vezes muda e-mail, às vezes muda a pessoa. Então, coloquem pelo menos 2 a 3 pessoas diferentes que devam receber esses contatos do pacto. E também, uma dica mandem um oi para esse número do WhatsApp para se inscreverem na lista de transmissão do Pacto Global. Então, por lá, a gente manda várias oportunidades dos webinars, dos treinamentos, eventos, enfim, a gente manda muita coisa por lá também. Então, é muito bom fazer parte dessa lista de transmissão. Inclusive, oportunidades de parceiros temáticos também. Então, esse é um ponto importante. Então, gente, basicamente é isso, tá? De novo, eu reforço esse ponto aqui do portal. Adicionem mais pessoas, tá? Isso é muito importante. Porque senão a gente fica só com contato e que muitas vezes a secretaria da presidência e que nem está olhando para a temática de sustentabilidade, na verdade deveria ser outra pessoa. Então, por favor, se atentem a esse tema. E aí, por fim, aqui estão os contatos do pacto, da equipe. Então, aqui na frente de engajamento, eu estou como responsável por vocês, então qualquer dúvida, fico à disposição. Para quem deve ter algum pagamento, alguma contribuição financeira, depois eu vou conectar com a Fabi e com a Larissa para isso. Mas lembrando que os pagamentos, eles podem, se não tiver problema para vocês, poderem ser feitos até em janeiro, tá? Se não tiver problema aí para vocês. Aí, comunicação, a Núbia está à disposição para questões mais técnicas e pontuais, a Márcia para eventos e o pessoal, o restante assim por diante, né? A Gabi Rosman para treinamentos e tudo mais. Então, gente, essa era a apresentação que eu queria fazer para vocês agora. Eu vou mandar por e-mail os próximos passos, então, e-mail resumido com essas contrapartidas, com a apresentação e com a gravação também no YouTube, tá? Eu mando à tarde para vocês. A gente ainda tem uns 10 minutos para dúvidas, perguntas. A gente queria saber se está tudo ok, cumprir com a expectativa ou não, como vocês estão. Denis, vão ser enviados por e-mail, sim. Leonardo, boa pergunta. Quais são os próximos passos? A gente está agora terminando o ano. Então, agora não tem nenhum próximo passo envolvido, mas o que eu recomendaria? Primeiro se eu sou uma organização que estou começando essa jornada em ODS, e, por exemplo, se eu perguntar, você sabe quais são os ODS prioritários ao seu modelo de negócio? Ou que você gera mais impacto? E você não souber responder, a minha recomendação primeiro, estudar os materiais que a gente tem ligados à temática de ODS, tá? Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é, se eu já sei quais são os temas prioritários ou temas de interesse que eu tenho, eu já quero compreender quais são as plataformas de ação que eu posso participar. Aí eu já mando para o Pedro é, até, até 3 nomes por plataforma. Esses seriam os primeiros próximos passos, tá? Aí, posteriormente, porque é o que eu sempre comento com as empresas, quais são seus temas prioritários, quais são suas necessidades? Minha necessidade entender o que eu desce, entender tudo isso, ok, posso fazer parte do pacto, e depois eu aprofundo. Não, minha necessidade é eu criar um sistema de gestão ambiental, que é algo que já aconteceu comigo uma vez. Eu estava conversando com uma empresa e a pessoa me perguntou, Pedro, para a gente ser ESG, eu preciso ser parte do pacto? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. E nessas conversas que eu tive com essa empresa, ela me falou muito que eles estão criando um sistema de gestão ambiental. Aí eu falei, pessoal, foca em tirar mais 14.000, foca em trabalhar nisso, depois a gente conversa, porque não tem nada a ver. Claro que tem correlação o trabalho do pacto com um SGA, mas não, a gente não vai ajudar a empresa a criar um sistema de gestão ambiental. Esse é o ponto. Então, aí, Leonardo, respondendo de novo a pergunta, assim, entender quais são essas necessidades e aí de tudo que eu apresentei ver quais são os próximos passos. Então, preciso entender mais de ODS, vou estudar as ferramentas ou participar de um treinamento do pacto. Já sei quais são os temas prioritários, vou me inscrever nas plataformas para participar das reuniões do próximo ano, tá? Eu estou num setor de indústria, sei lá, de celular. Quais são as empresas que produzem celular que estão no pacto, ou de tecnologia que estão no pacto, para eu poder trocar depois e pedir contato para o Pedro. Então, esses seriam os próximos passos que eu recomendo. Aí, Gustavo, sobre o modelo de copy, vocês pegam na pasta que eu mandar para vocês por e-mail, tá? Lá vai ter uma pasta de copy e na pasta de copy o modelo. Isso, Luiz. Qualquer dúvida que tiverem comigo, manda um e-mail para mim, tá? Deixa eu deixar o meu e-mail aqui no chat de novo. Ele vai estar no final da apresentação, mas eu deixo aqui de novo. Leonardo, você sendo parte de uma federação, um ponto importante é o seguinte: quais são as necessidades dessa federação, dos membros que fazem parte dela? O pessoal está mais engajado em questões de clima ou gerais sobre o ODS, porque eles ainda não sabem o que são temas prioritários da agenda de ODS. Então, quais são as necessidades dos membros da federação? Acho que essa é a pergunta. E aí, com isso, identificar, né, se são treinamentos que a gente pode fazer em conjunto, uma palestra do pacto, né, porque na nossa estratégia a gente quer estar muito próximo de federações, associações empresariais também. Quando a gente fala com as não empresariais, que trabalham com empresas, é isso, a gente quer estar mais próximo para poder engajar cada vez mais elas nessas temáticas de ODS. Não precisa fazer parte do pacto, mas na verdade é sensibilizar cada vez mais. E para aqueles municípios ou ONGs que são temáticas, a gente trabalhar com projetos mais específicos. Olha, podem sim fazer o evento que quiserem do trabalho das ações de uma pessoa. Gente, o pacto ele não é dono dessa agenda de ODS, não é dono de nada. Os ODS eles são uma agenda do mundo, de todos nós. É uma agenda que foi criada pelas Nações Unidas em conjunto com os países signatários. Então, o pacto ele é uma organização que é um braço das Nações Unidas para a implementação dessa agenda de ODS junto ao setor privado, principalmente. Tá? Então, assim, qualquer questão que vocês forem divulgar ligada à ODS, essas ações de vocês podem fazer sem ter nenhuma permissão por parte do pacto. Nada relacionado a isso. Claro, se for usar um logo do pacto e tal, tem aquelas questões que eu já mencionei, mas fora isso, podem fazer o que vocês quiserem. Leonardo, é isso. Então, entender essa demanda específica e ver como pode contribuir. Se é um treinamento em company específico, voltado, né, ao tema, ou é mais uma palestra de sensibilização, enfim. O Leonardo, tem sim, na pasta tem lá os treinamentos em company. E aí lá tem alguns que são introdutórios também. E aí lá vocês podem contratar.
Porque, por exemplo, tem um... Ah, legal que você está falando da FIEC, né? O que acontece lá, a gente tem, por exemplo, o SDG Compass, que é acho que é o mais introdutório que a gente tem, né, do ODS no modelo de negócio. Então, eu acho que o SDG Compass é o mais indicado agora. E aí a gente pode estar montando uma turma em company, talvez. Aí precisa ver com a Gabi Rosman aqui de treinamentos, mas a gente pode. É, sim, sim, tem custo. Tem custo, porque em company existe um custo sim, envolvido para esses cursos quando a gente modela ele para online, sim. Para quando a gente modela ele para a organização, tá? Agora, se é uma palestra introdutória que não vai precisar de nenhuma questão técnica, a gente pode ver de fazer aí gratuito dependendo do caso, tá? Mas a gente precisa conversar depois aí, Leonardo, aí a gente endereça, tá? Individualmente até para entender melhor essa necessidade de vocês, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão? Luiz, obrigado pelo comentário. Sendo bem honesto, a gente está querendo ampliar, né, essas oportunidades de capacitação e conteúdo para os membros, tá? Aqui do Pacto para o próximo ano, para que não seja uma agenda pequena e paga, mas na verdade que seja uma agenda grande com algumas questões gratuitas e pagas. Isso a gente ainda está estudando, né? A gente está fechando questão de orçamento, então tem aí